Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje dando a continuidade daquelas sequências de vídeos que a gente está falando sobre a sociedade para os clássicos da sociologia, né? Hoje a gente vai falar de Marx. Lembrando que a gente já falou do Durkheim, a gente já falou do Weber, então nesse vídeo agora a gente vai falar do Karl Marx, tá? O Marx ele vai nascer lá em Trier, lá no Reino da Prússia, que hoje é a Alemanha. Ele nasce em 1818, né? E durante a vida dele, ele jovem ainda, ele vai se mudar para Paris, lá na França. Ele vai ser deportado de Paris, de lá ele vai para a Inglaterra e vai viver até o final da vida dele lá na Inglaterra e vai falecer em 1883, tá? O Marx, ele tem origem judaica, ele foi o segundo filho de 9 crianças, né? A teoria dele foi marcada principalmente por 3 correntes de pensamento contemporâneo. A primeira delas vai ser a filosofia idealista alemã, do Hegel, tá? A segunda vai ser economia política clássica, sobretudo a metodologia do Adam Smith. Não sei se vocês já ouviram falar do Adam Smith em história ainda, mas ele é um economista escocês, né? Ele vai ser o pai da economia moderna, o pai do liberalismo, né? Ele vai fazer uma análise econômica sobre a divisão social do trabalho, como é que isso impacta na produção, tá? E ele também vai estudar Ricardo. Ricardo, ele é um inglês que vem depois do Adam Smith também falando sobre economia, tá? Então o Marx, ele tinha um interesse muito grande sobre economia. E por último, e não menos importante, né, gente, obviamente que o Marx também ia ter uma influência social, né, de estudos de relações sociais. Então ele vai ter ali a historiografia socialista, né, que vai ter entre os seus principais nomes o Saint-Simon. Lembra do Saint-Simon, que a gente estudou em outros vídeos já, né, que ele foi como se fosse um mentor pro Auguste Comte, né? Então, o Marx vai ter essas raízes, né? Então, lá no Capital, ele vai expor o quê? Vai expor a lógica do processo de valorização do capital, né? De valorização do dinheiro e como é que o capital ele se reproduz com base na exploração do trabalho, tá? Então, ele vai mostrar que o objetivo do capital, ele, ao se reproduzir com a relação social hegemônica, ou seja, com essa hierarquização social, né, tendo alguém em cima e alguém embaixo, né, vai ampliar a dominação, né, no mundo com base no aumento dos lucros capitalistas, né. Então, ele vai ser teórico, ele vai ser militante político, revolucionário, né, ele vai ser um dos maiores pensadores críticos da sociedade capitalista, né? O Marx ele escreveu várias obras sobre a relação da exploração e da dominação social do capital em relação ao trabalho e ao trabalhador, tá? E o Marx ele pode sim ser considerado um autor atual, já que as relações de produção capitalista e a exploração do trabalho do assalariado, elas ainda são questões recorrentes, elas estão presentes na sociedade contemporânea. A gente não passou ainda, a gente não superou essa questão da hegemonia, da hierarquização social do trabalho e das relações sociais, tá? Então, o argumento central do Marx, ele é o quê? Que as sociedades elas vão se dividir em classes sociais, né? E essa divisão vai ser fruto desse processo histórico de lutas em que uma classe social ela se torna dominante e acaba por subjugar os interesses dos outros, né? Então, no capitalismo, o Marx ele vai observar que o quê? Que a burguesia, que é a classe capitalista, que é a classe detentora do dinheiro, detentora dos meios de produção, então são os donos das fábricas, são os patrões, tá? Ela vai se tornar dominante. Primeiro, ela vai derrotar a nobreza, lembra lá daquela questão da formação do Estado,
né, que o Estado ele é formado por quê, né? Porque a nobreza ela quer fazer aquelas expansões territoriais e aí vai pegando o dinheiro emprestado da burguesia que está ascendendo, está crescendo por conta das expansões marítimas e tudo mais, né? E aí ela vai dando espaço para a burguesia. Então, lembra que a burguesia ela vai dominar a nobreza dessa forma, tá? Então, ela vai dominar a nobreza e depois ela vai instaurar esse novo tipo de sociedade, né? Que eles vão sair daquela sociedade feudal, né? E vão instaurar essa sociedade capitalista, primeiro com o capitalismo mercantilista, depois com o capitalismo industrial, né? E a burguesia ela vai passar a construir da maneira dela, da forma dela, as formas de governo, cultura, política, né? As leis, as regras, as normas, os gostos e os padrões de consumo da organização, da economia, da ciência, da política, tudo isso vai passar pelos interesses da burguesia, ou seja, tudo que existe no mundo hoje só existe por quê? Porque a burguesia, porque o capitalismo, ele permite que exista. Isso também inclui o quê? Inclui os movimentos sociais, isso também inclui os socialistas, isso também inclui as pessoas que estão contra essa forma de organização capitalista do mundo, tá? Inclui tudo isso. Existe por quê? Porque o capitalismo, ele deixa que esses movimentos existam, tá? Ou seja, galera, então a sociedade capitalista que na qual a gente vive, né, ela tem como objetivo central o quê? Reproduzir a forma de vida da própria burguesia, né? Então ela é fundamentada na formação do lucro, né? E estruturada pela produção das mercadorias, para quê? Para reproduzir a forma de vida da própria burguesia. Então, para isso é necessário que haja uma classe que produza as mercadorias, né? A classe trabalhadora, né? Que o trabalho é explorado pelos capitalistas e, ao mesmo tempo, ela vai se construir historicamente como burguesia, né? Ela vai se formar em uma classe antagônica, ela vai formar uma classe antagônica a ela, né? Que é a classe trabalhadora, ou que a gente chama de proletariado, né? E nesse processo histórico de formação do capitalismo, a burguesia, quando ela nasce, ela já explora o trabalho de pequenos produtores, né? Com o crescimento dessa forma de produção, a burguesia ela vai se tornar o quê? Dominante, e o coletivo de trabalhadores antigos, servos, né, os produtores rurais, ele vai aumentar de uma forma muito vigorosa, né, e ele vai formar o quê? O proletariado industrial, né? Por quê? Porque vai ocorrer o êxodo rural, porque cada vez mais a vida nas cidades, nos grandes centros, vai ser mais atrativo, né, para essas pessoas, porque vai ser melhor para sobreviver, por exemplo, num grande centro, perto de indústrias, do que sobreviver de um trabalho de plantio, um trabalho na terra. Então vai ter esse êxodo rural. Vocês já viram isso em geografia, já viram isso em história, né? As pessoas vão abandonar os campos e vão integrar esses centros urbanos, né? Então, as classes sociais fundamentais da sociedade capitalista vai ser qual? Né? Vão ser quais? Vai ser a burguesia, né, que é a classe capitalista, e vai ser o proletariado, que vai ser a classe trabalhadora, tá? Mas então, por que a classe trabalhadora ela vai se deixar explorar, segundo Marx, né? Porque não existe igualdade econômica entre esses indivíduos. Então, Marx vai dizer o quê? Que durante a história, né, a classe trabalhadora ela foi expropriada dos seus meios de produção, ou seja, ela foi retirada das suas terras, tá? Ela foi retirada das suas ferramentas e das suas casas, dos seus locais de trabalho, né? Então, a burguesia ela se apropria desses meios de produção, vai se apropriar da força do trabalhador, né? E vai vender o trabalho do trabalhador em troca de um salário, tá? Então, o trabalhador ele vai ser o quê? Ele é obrigado a se submeter a determinado salário, né? E a um ritmo de trabalho
que vai determinar as condições de trabalho dele, né, e as jornadas de trabalho e também a produtividade, porque ele não tem escolha, tá? Porque se ele quiser sobreviver, ele precisa trabalhar. A gente sabe disso muito bem, né? A gente sabe que muitas vezes a gente aceita empregos que pagam poucos salários, mas a gente não pode ficar sem esse emprego. Então é melhor pingar do que secar, como dizem por aí, né? Então é melhor você ter um pouquinho para poder, pelo menos, garantir alguma coisa do que não ter nada, né? Então essa daí é a lógica do capitalista, tá? Então, se a gente quiser sobreviver, a todo momento a gente precisa vender a nossa força de trabalho para um capitalista, tá? Então, seja no comércio, seja na indústria, seja numa escola particular, dando aula, fazendo a limpeza na merenda, né? Então, gente, a classe capitalista, ela vai ter o quê? A classe capitalista, ela vai ter como ponto central, né, da dominação deles, reproduzir essa exploração do trabalho, tá? Para isso, a produção industrial, ela é cada vez mais incrementada, tá? Tanto na forma da própria gerência dessa produção, quanto na forma de tecnologias que são incluídas nessa produção, que são aquelas máquinas robotizadas, né? Que são bem mais eficientes, né? Mas para que é necessário desenvolver mais e mais a produção, né? O Marx vai dizer o quê? Que quanto mais o trabalhador é controlado, maior vai ser a produtividade e menor vai ser o poder político desse trabalhador, né? Assim, o trabalhador ele vai ser controlado mais facilmente e mais amplamente, né? E dessa forma, a substituição do trabalhador por uma máquina, ela vai ser uma iniciativa capitalista para obter um número maior de mercadorias, né? E esse número maior de mercadorias vai, consequentemente, aumentar o lucro desse capitalista. Vamos lembrar também, vamos pensar aqui também a questão que Marx vai falar sobre a mais-valia, né? E por que esse incremento dessa tecnologia. Funciona da seguinte forma. A mais-valia, ela é o lucro que o capitalista vai ter sobre o seu trabalho, certo? Você trabalhador. Então, vamos supor que você recebe um salário mínimo, R$ 1.045 de salário mensalmente. Você trabalha 8 horas por dia. Dentro dessas 8 horas, você precisa de 4 horas para trabalhar o suficiente, né, para o valor da venda dessa mercadoria sua, ela ser o suficiente para pagar o seu salário. Bom, é só um exemplo, tá? 4 horas de trabalho por dia durante esses 25 dias no mês, por exemplo, se você trabalhar de segunda a sábado, né, pagariam o seu salário. As outras 4 horas que você trabalha vai ser o que o capitalista, o dono o seu patrão, ele vai lucrar em cima de você. É o que você vai produzir de mercadoria e ele vai vender e vai pegar todo o lucro para ele, tá? Então, essas outras 4 horas a mais são chamadas de mais-valia. E então, quando a gente tem 10 trabalhadores fazendo um processo, por exemplo, dentro de uma fábrica, né? Eles fazem o mesmo processo para conseguir aumentar, porque veja bem, se fosse uma pessoa só fazendo, eles teriam quantidade de 10 produtos por hora, por exemplo. Com 10 trabalhadores, eles vão ter 10 vezes mais essa quantidade, eles vão ter 100 produtos por hora, né? Então, eles vão ter um lucro muito maior, porque esse trabalhador ele vai estar custando para o empregador somente metade daquilo que ele produz, né? Nesse exemplo. Então, quando ele pega uma máquina nova, né? Uma tecnologia nova, que vai entrar no lugar de 9 desses trabalhadores, porque ele vai precisar de um trabalhador só para operar essa máquina, né? Ele vai reduzir
ele vai tirar esses 9 trabalhadores, vai parar de pagar o salário desses 9 trabalhadores e ele vai ter uma máquina que vai produzir a mesma quantidade e ele vai pagar somente um trabalhador para fazer esse trabalho que antes eram de 10 pessoas. Veja que ele aumentou o lucro dele aí significativamente, tá? Ele parou de pagar 9 trabalhadores, mas ele ainda continua tendo o lucro, né? Ele continua tendo o lucro que ele tinha antes, mais o valor do que ele pagava para esses 10 trabalhadores. Tá vendo como vai gerando cada vez mais um lucro maior para esse capitalista quando ele troca o trabalho humano pelo trabalho dessa máquina? Porque a máquina não precisa, a máquina vai produzir a mesma coisa, ou às vezes, muitas vezes, muito mais do que o ser humano produziria, muito mais rápido, muito mais efetivamente, de uma forma bem mais perfeita, né? Porque ela não vai errar, ela vai ser calibrada para fazer aquilo, ela não precisa descansar, ela não tem direitos, ela é uma máquina, tá? Então o capitalista ele lucra cada vez mais com a inclusão dessas novas tecnologias dentro da empresa dele, beleza? Então isso daí é um exemplo para você entender como é que essa tecnologia ela vai substituir o trabalho desse homem e como que a substituição do trabalho desse homem vai gerar um lucro ainda maior para os capitalistas, tá? Então a gente pode resumir essa questão, né, com o quê? Com a frase do Marx que vai dizer que é preciso que tudo mude para que nada se transforme. Então é preciso cada vez mais novas tecnologias para eles continuarem sempre lucrando, tá? Então, é preciso sempre desenvolver a produção com as novas tecnologias, as formas de organização para que, primeiro, a produção ela aumente e aumentando a produção, consequentemente, aumenta-se o lucro dos capitalistas. 2, você aumente o controle do capitalista sobre a classe trabalhadora, né? Porque você não vai querer estar entre esses 9 que foram demitidos para colocar a máquina no seu lugar, certo? Você vai querer ser aquela pessoa que vai manter o seu emprego para continuar, mantendo a sua família, certo? Então você não vai querer perder o seu emprego, você vai querer estar estável no seu emprego porque você precisa daquele emprego. Então isso vai gerar um controle maior sobre os trabalhadores, tá? Os trabalhadores vão ter muito mais medo, muito mais coisa a perder, perdendo esse emprego, tá? Então isso é um controle maior que o capitalista ele vai desenvolver sobre os trabalhadores. Então a exploração, o desenvolvimento do capitalismo ele vai se basear no quê? Ele vai se basear na exploração e na dominação da classe trabalhadora pela classe capitalista. Então, nesse sentido, as classes sociais elas vão estar sempre em embate, elas vão estar sempre se chocando e as transformações históricas e sociais, para o Marx, né, elas vão acontecer a partir desses embates, tá? Então, a gente vê, por exemplo, que de um lado a gente tem os trabalhadores que vão reivindicar os direitos trabalhistas deles, né, por meio de sindicatos, por exemplo, você é filiado a um sindicato, o sindicato ele tá ali para lutar pelos seus direitos, né, por melhores salários, melhores condições de emprego, né, um direito a um plano de saúde, por exemplo, a um vale alimentação, um vale transporte, tá? E do outro lado a gente vai ter o quê? Os capitalistas que querem sempre ampliar o lucro. O que o capitalista quer é sempre ampliar o lucro, ele quer mais dinheiro, é isso que ele quer, tá? Então a gente tem, portanto, o quê? Né, uma sociedade que vai ser baseada nas relações contraditórias, né, uma contra a outra, então tá contraditório, né, que vão se inspirar em confrontos políticos originários da divisão social de classes, né, com a máquina a produção aumenta e aumenta também o controle do capitalista, porque os trabalhadores eles passam a responder ao ritmo de trabalho da própria máquina, né? Quem não se adapta é mandado embora pelo capitalista. Então isso também vai acontecer, né? O trabalhador ele vai ter que se adaptar o trabalhador que continuar, né, no serviço, que conseguiu permanecer no serviço, ele vai ter que se adaptar à máquina, né? E o capitalista ele vai usar a máquina ou o robô tanto produtivamente quanto politicamente, né? Porque produtivamente, porque ele vai fazer os produtos dele,
a mercadoria dele através da máquina, e politicamente porque ele vai dominar mais ainda o trabalhador, né? Então, ao submeter o trabalhador a um ritmo de trabalho que ele não comanda, o capitalista ele está fazendo o quê? Ele está forçando o trabalhador, a aumentar essa produtividade. Então, sobre Marx e a questão da sociedade seria isso, né? Seria basicamente isso. Obrigada por assistir até aqui. Espero que não tenha ficado complicado e que todo mundo tenha conseguido entender mais ou menos a ideia de Marx sobre a sociedade.